Agora passamos a palavra ao pastor Pedro Aragão, que trará a mensagem da parte de Deus nesta manhã. Amada igreja, bom dia e que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Amém? Privilégio grande, mais uma vez. Se isso acontecer 1, 2, 10, 20, 30 vezes, né, em todas as vezes eu vou falar, é muito bom estar de volta à casa do Senhor. E principalmente quando vemos de um período em que se encontra ela por motivos dos cuidados e dos decretos, né, que são instituídos, ela se encontrava fechada, né? Estar de volta na casa do Senhor é um privilégio que todos nós cristãos deveremos sempre agradecer, porque além de estarmos tendo o privilégio da comunhão, sabemos nós quantos não podem ter esse privilégio nesse momento, quantos gostariam e não podem, quantos também vivem em países que não tem essa questão do lockdown ou do abrir ou do fechar. Naquele país não se pode ter igreja evangélica e pronto. E não é uma coisa por causa da pandemia, né? Países, por exemplo, em especial os do Oriente Médio, de origem islâmica. É um privilégio que nós devemos sempre ser gratos ao Senhor. E nessa manhã, eu quero estar falando, não sei se os irmãos já viram, quando eu repartilhei a mensagem no grupo ontem à noite, né, falando sobre o aproveitamento cristão em tempos de pandemia. O texto base se encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, dos versos 10 ao 22. O presbítero Paulo Lira já fez a leitura desse mesmo texto, só que dos versículos 1 ao 9. E eu lerei a partir do 10. Oração de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, é nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Agora, então, disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou
ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia trouxeram-lhe sacrifícios, ao Senhor lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros com suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Amém. Graças a Deus por ela, pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Quero convidar você a fechar os teus olhos, curvar sua fronte e nós nos elevarmos em oração mais esta vez. Senhor, Deus de nossos pais, Deus dos antigos, Deus de ontem, de hoje e de eternamente, nós bendizemos teu santo e excelso nome, como já mencionado aqui, Deus, em gratidão pelo retorno à tua casa, em gratidão pela comunhão dos santos. Deus, nós temos gratidão por sua palavra, o quanto que ela nos exorta, ela nos ensina, nos edifica, o quanto que ela nos capacita e com a força do Senhor a viver para a tua glória e fazer a tua vontade. Venha, pois, ó Deus, também nesta manhã, aqui onde os teus filhos estão reunidos, aqui na tua casa, no teu templo, os demais irmãos também que nos acompanham através do nosso canal na igreja, no YouTube. O Senhor venha estar abençoando a cada um de nós, falando aos nossos corações, descortinando os nossos olhos, desimpedindo os nossos ouvidos para entender as verdades do Senhor. Fica conosco. Nós louvamos e bendizemos teu santo nome, no nome precioso do teu Filho Jesus, a quem amamos, a quem adoramos, a quem exaltamos, a quem é digno de honras, digno de glórias, digno de louvores, a quem nós, em memória, estaremos participando também logo após a mensagem de seu corpo, que é representado pelo pão, e do seu sangue, representado pelo cálice, lembrando, como sempre fazemos, do sacrifício vivo dele em nosso favor para nos dar salvação. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Meus irmãos, olha, nos últimos 12 meses, de maneira geral, nós temos falado e também temos ouvido muito sobre aquelas coisas que são mais voltadas para trazer palavras de esperança por conta da pandemia que nós estamos vivendo. Temos ouvido falar muito também sobre palavras de ânimo, palavras de encorajamento, porque como das consequências em que essa pandemia tem trazido, muitas pessoas de fato têm se encontrado desanimadas, tristes, desesperançosas, ansiosas, algumas até levadas ao mais extremo, à depressão ou outros males vinculados a este. Porém, nesta manhã eu quero estar trazendo uma palavra um pouco paralela, ou de repente até perpendicular a tudo isso. Não porque essa palavra não seja necessária, trazer sempre ânimo, trazer sempre esperança, trazer uma palavra que nos edifique e nos fortaleça a enfrentar aquilo que estamos todos igualmente enfrentando. Não pela não importância deste fato, mas porque também é importante que nós olhemos para algo que a pandemia também trouxe para nós, em especial a Igreja do Senhor, e que carece de uma devida atenção, que é ter nos exposto, ter nos trazido a nós crentes e a nós igrejas do Senhor, sobre de como anda a nossa vida espiritual, expondo, desnudando nossas mazelas espirituais, como povos e como igreja. Claro que do ponto de vista pessoal, como eu disse, sensações diversas de medo, de pânico, de depressão, de tristeza, no sentido socioeconômico, desemprego, empresas fechando as portas, pessoas sem trabalho, alguns com salário reduzido, com carga horária reduzida, dos males diversos, todos eles, que o Senhor venha ter misericórdia e continue
agindo, e nós, igreja, devemos continuar orando, mas também nós não devemos deixar de considerar que, como nestes tempos de pandemia, temos visto sobre como éramos e somos e estamos fracos e muito aquém daquilo que a palavra do Senhor nos orienta para uma igreja dita igreja cristã. Como crentes, se eu pudesse estar olhando de um ponto de vista externo, né, já que eu também sou igreja, faço parte dela, e faço parte dessa notícia, não estou dizendo aqui que ao povo, somos todos nós que temos falhado nisso, mas se fosse olhar, se eu pudesse me colocar como uma parte, e isso fosse uma avaliação, eu acho que de uma maneira geral a igreja cristã teria sido reprovada neste teste, neste Enem, neste vestibular, neste SISU, o que quer que seja. Porque como crentes, como igreja, tanto individualmente quanto coletivamente, não temos procedido como tantas exortações temos feito, tantos ensinos temos escutado. Se é um período que nós estamos tendo o privilégio de ouvirmos mais, é este período. Porque podendo ficar em casa mais tempo, podendo estar com mais tempo em casa, a gente participa às vezes de congressos, participa às vezes de pregações, de cultos de outras igrejas, de pastores que estão pregando lá em outro estado, pregando em outro país, pregando em outro lugar, e você do conforto da sua casa podendo assistir. Privilégio este que antes da pandemia raramente nós tínhamos. Não se pensava tanto nessa questão de um culto transmitido online, um congresso transmitido online, por causa das inscrições próprias para quem fosse para o evento. Hoje não, todas as igrejas tiveram que se dinamizar nesse sentido. Então nós temos ouvido muitas palavras de pregadores exortando a igreja sobre como proceder, como dever andar. E aí, fechamos 1 ano e 1 mês aproximadamente, né, que temos vivido com esse tempo de pandemia. E, como eu tenho dito, lamentavelmente temos sido reprovados em algumas coisas. Como assim, pastor? Quais delas? Eu vou citar aqui, eu vou mencionar aqui apenas 4. Menos do que isso eu acho muito pouco, e mais eu não quero estar correndo o risco aqui de exagerar. Mas a primeira delas, eu já tenho dito isso, inclusive em algumas reuniões com jovens, com adolescentes, que uma das razões pelas quais Deus enviou essa pandemia ao mundo era para provar para a gente que a falta de leitura bíblica e falta de oração em casa não era por falta de tempo, mas falta de interesse. Porque dizer que não temos mais tempo para o Senhor, aí não dá. Fomos obrigados a ficar em casa, fomos obrigados a conseguir reorganizar as nossas agendas. Não podemos ter tempo mais para Deus. Mas o que a gente faz, a gente continua enchendo as nossas agendas com outras agendas paralelas. E buscando, pois, o reino de Deus em 2º, 3º, 4º lugar. Uma segunda coisa que eu vejo, isso não é atingindo a todos, assim, a gente sabe de igreja de maneira geral, mas pegando aqui algumas coisas que a gente ouve, que a gente escuta, crentes depositando toda a sua esperança na vacina. Graças a Deus pela vacina, irmãos, pelo privilégio de que alguns já, em sendo vacinados as 2 doses, já podem ter os seus, em adquirindo o coronavírus, não ser assintomático ou ter seus sintomas, 85%, 90%, até 100% dos sintomas graves reduzidos. Mas, como que era a nossa expectativa, não em Deus, não no socorro do Senhor, mas naquilo que o cientista, que a ciência poderia fazer? Antes de ouvirmos falar na circulação, de se circular as vacinas, tanto no Brasil quanto no mundo,
recorríamos a Deus, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão de nós. Aí quando chegou-se a notícia da possibilidade de, Senhor, agora sim nós estamos a salvos. Por quê? Porque tem vacina. Quer dizer, não estávamos a salvos nas mãos do Senhor? Meus irmãos, a gente ainda não entendeu que esse coronavírus, assim como é uma doença, como qualquer outra doença que pode pegar uma pessoa, pode não pegar, pode levar à morte, pode não levar, pode levar alguns a ter consequências maiores ou pode não levar, a gente não entendeu que independente de qualquer coisa que seja, as nossas vidas nunca deixaram de estar sob o comando, o controle absoluto de Deus. Quem vai escolher quem pega? Quem vai determinar quem não pega? Quem vai escolher quem ele vai ceifar? Bem como também os que ele não vai. E Deus continua sendo Deus. Mas que mania que nós crentes temos de querer impor as coisas por sobre Deus ao invés de ao contrário. Nesse terceiro ponto aqui é uma coisa que eu acho engraçado. Eu pude observar nestes 12, 13 meses de pandemia que 3 fases distintas da nossa hipocrisia religiosa, da nossa hipocrisia para com o Senhor. Na primeira fase, quando se decretou fechar tudo, fechar geral, fechar comércio, fechar 100%, fechar a igreja, tudo, a maioria das pessoas que reclamavam de saudade da igreja ou de que a igreja estava com as portas fechadas eram aquelas pessoas que iam quase nunca para a igreja. Mas é mole. A pessoa, quanto tempo, pastor, nunca mais, pastor, saudade, eita, e postava, voltar ao seu templo, voltar à casa do Senhor, voltar a buscar o Senhor. Era aquela pessoa que via um domingo sim, 10 não, ou só de aniversário em aniversário de igreja, de festa em festa, né? A gente sabe que quando temos os cultos de rotina, nós temos uma determinada quantidade de irmãos na igreja. Quando se fala em festa, quando se fala em evento, quando se fala em alguma coisa mais midiática, os diáconos têm que se virar em 1000 aqui para conseguir cadeira. Aí são esses que estavam reclamando lá. Segundo, passou essa primeira onda, né, do fechar, permitiu-se abrir as igrejas. Cadê? Cadê os que estavam tão saudosos, carentes? Porque estão com medo de pegar o coronavírus. Pelo menos, até hoje, nunca ouvi falar em nenhum contágio no ambiente de igreja. O contágio acontece em casa, aquela coisa que a pessoa está na rua, vai numa determinada aglomeração e traz para um familiar, traz para um parente. A doutora Dailma já fez uma palestra sobre isso aqui para nós, que chegando na igreja, tendo os devidos cuidados, espaçamento, higienizando as mãos com álcool em gel, estando todos de máscara, os diáconos aferindo aqui a temperatura na entrada, não há por que não vir para a igreja se você vai para o banco, não há por que não vir para a igreja se você vai para a casa lotérica, não há por que vir para a igreja, se vai para todos os lugares, mas na igreja não, que eu posso pegar o coronavírus. É um coronavírus muito do sabido e seletivo esse. É o chamado coronavírus gospel. Eu estou onde? Na porta da igreja. Por quê? Porque os crentes se encostar, aí fica tendo essa discussão, né? E o pior de tudo, que fica tudo politizado. Quem é chegado a um viés é defensor de abrir, de meio abrir, de 1/3 do abrir, de 1/4 do abrir, ou de fechar, outro viés é outro. A gente fica assim misturado com tudo. Aí tem a terceira, eu falei que o primeiro, aqueles hipócritas, de quando se fechou, ficaram dizendo que estava com saudades, e quando é que vai ter culto, se queixando porque não está tendo culto, como é pastor e tal. Segundo, a igreja voltou a funcionar, e estes sumiram. Terceiro, dentro dessa fase, vem agora uns novos dizeres. Só quando passar totalmente a pandemia que eu vou voltar à casa do Senhor. É porque a casa do Senhor é como que um hobby qualquer, então. A gente pode escolher, optar, decidir. Eu vou para o clube, eu não vou mais. Eu vou para o cinema, não vou mais. Eu posso estar assim, eu não vou mais.
Quarto, eu disse que eu mencionaria apenas 4 de nossas mazelas espirituais, né? A exemplo da igreja primitiva, se você for ler ali a história de Atos 2, né, tinha sido ali recém-formada, e por conta também da diáspora, né, que foi fruto de uma perseguição, que forçavam aqueles irmãos a ficarem em casa. Acho que Atos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 mencionam sobre isso. Nós vemos que a primeira igreja, ela, por conta justamente da perseguição que sofria, ela fortaleceu os seus trabalhos domésticos, o seu trabalho interno. São muitas as menções que o apóstolo Paulo, inclusive, faz. A igreja que está reunida na tua casa, e a igreja se reunia de casa em casa, e a igreja estava na casa dos irmãos. Ou seja, além de não ter se deixado de acontecer os cultos, de não ter sido parado os cultos, ter dado continuado, entendemos ali que o culto doméstico, o acontecer do encontro familiar cotidiano ali, foi sim fortalecido, foi uma das bênçãos que a perseguição trouxe para a igreja. Então, que bênção veríamos deste coronavírus neste aspecto? Será que as famílias ficaram mais próximas de Deus, ficaram mais próximas umas das outras? Aí é um questionamento, eu não trago para nível de juízo, porque não sei como é que anda cada casa, cada lar. Mas a gente ouve falar aí em noticiários que por conta da pandemia aumentou-se o número de divórcios, porque agora o marido é obrigado a conviver com a mulher. Olha, é com você que eu sou casado, nossa, eu não aguento mais, e vice-versa. Os pais são obrigados agora a conviver com os filhos, e conviver com as aulas dos filhos, e conviver virtualmente com os professores dos filhos, tecendo juízo sobre os professores, sobre a aula, sobre o conteúdo, sobre participando de tudo. E aí, quem tem estrutura, quem não tem. Mas será que temos aproveitado e temos desfrutado mais como igreja uns dos outros? Nessa segunda-feira, que amanhã faz uma semana, estive falando para os adolescentes do presbitério à noite e mencionei: se algum de vocês não realiza, se não acontece na sua casa o culto doméstico, em especial um dos motivos é pela não conversão dos pais, né? Às vezes o adolescente fica constrangido de ter que pegar o pai e a mãe que não é crente para fazer o culto doméstico. Comece pedindo permissão ao seu pai, pedindo permissão à sua mãe na hora do almoço, para agradecer a Deus pelo almoço. Quem sabe, se o adolescente for crente, mesmo sendo de uma família não crente, ele vai sozinho orar, agradecer a Deus. Deus, muito obrigado porque o Senhor está dando providência de comida aqui para casa. Mas ele pode fazer isso também. Olha, eu queria, meu pai, o Senhor me permite fazer uma oração? Agradecer a Deus porque nós temos o que comer. E assim começar a introduzir a bênção de orar em família. Mais para frente, um pouco mais adiante, você aproveita mais essa oportunidade e fala assim, além de orar, eu poderia compartilhar aqui um versículo da Bíblia. Eu até mencionei isso também na reunião, dizendo assim: jovens, adolescentes, sejam sábios. Vocês chegarem na hora do almoço e dizer assim aos seus pais, especialmente que não são cristãos, que vai compartilhar um versículo e uma frasezinha do versículo, vocês têm a sabedoria de não chegar na frente do almoço lá, querer ler o Salmo 119, depois fazer uma pregação diante de uma mesa quente lá, os alimentos na mesa, seu pai morrendo de fome, sua mãe morrendo de fome, e você lá pregando e falando, não, tenha sabedoria. Fale a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela vai estar penetrando no coração do seu lar, penetrando no coração dos seus. Mas comece, não deixe de fazer. Aí, diante desses 4 pontos que eu mencionei aí, as minhas percepções são: a primeira delas, será que porventura nós nos esquecemos daquele que nos criou, que nos fez unicamente para a sua glória? Quer dizer, se Deus nos fez para que glorifiquemos a Ele, será mesmo que Ele perdeu o controle daquilo que é a vida, que Ele mesmo sabe que vai voltar-se para Ele? Segundo, será que nós nos esquecemos das promessas que são reveladas na sua palavra? Nós reformados, muitas vezes, por conta dos exageros de igrejas pentecostais ou neopentecostais, que vivem prometendo o que Deus não prometeu, dizendo como sendo boca de Deus aquilo que Deus não disse,
determinando aquilo que Deus não ordena, e quem somos nós para determinar alguma coisa a Deus, para questionar a Deus. Mas, como diria minha avó, nem 8 nem 80. Não é porque nós rejeitamos estes falsos pregadores, esses falsos profetas com essas falsas profecias, que devemos nos esquecer de que a palavra do Senhor é recheada de promessas dele, verdadeiras para o seu povo. Uma delas, se você for olhar aqui o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, Deus nos promete, o Senhor Jesus promete: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não vai deixar de estar conosco. Nunca, nenhum milímetro da sua vida, 1 centímetro, 1 milinésimo de segundo que seja, o Senhor Jesus não vai deixar de estar contigo na sua vida. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, ainda nos diz: todavia o Senhor é fiel, e Ele mesmo vos confirmará e vos guardará do maligno. A Bíblia diz que Ele é fiel. Ele vai nos guardar do inimigo, do maligno, porque Ele é fiel. Não porque Ele é fiel a nós, mas porque Ele é fiel a si mesmo, a sua própria palavra. Porque Deus não mente, não se engana e não volta atrás da sua palavra. E como Ele é o Deus que é a própria palavra, o maligno não nos toca, não tem poder algum sobre nós. Mas será que nós temos isso, de fato, como verdades em nossos corações, ou meramente uma teoria? E aí, diante de tantas dificuldades, eu quero citar aqui um provérbio antigo, que eu ouvi tem pouco tempo, sobre também essa questão da pandemia, que eu quero compartilhar assim, que diz assim, as dificuldades não definem o nosso caráter, mas revelam. Isso serve para nós cristãos, que a dificuldade não define nosso caráter, mas revela quem está firme, quem é firme na rocha, quem crê de verdade, ou quem crê apenas por uma teoria bela, bonita, mas que não é verdade para si. Meus irmãos, esse contexto aqui, o presbítero Paulo Lira leu na liturgia, o capítulo 29, dos versos 1 ao 8, nos voltou até a leitura do versículo 9, né? Na leitura da liturgia. Aconteceu aqui que Davi já estava velho, já estava chegando a sua hora, ele já sabia, e ele já tinha designado Salomão, seu filho, para rei, para substituir. E a palavra de Deus, se você puder ver aí, inclusive, voltando só um pouquinho, que no capítulo 28, versículo 19, nós vemos que Davi disse para Salomão que Deus mesmo foi o arquiteto, quem desenhou a planta do templo como ele queria que se fizesse. E Davi recebeu das mãos de Deus a planta. Olha que coisa maravilhosa, né? Que aula de arquitetura e urbanismo. E recebeu e falou assim: meu filho, está aqui, vai ser você quem vai construir o templo. E vai ser segundo essas especificações que o próprio Deus me deu. Os versículos 19 e 20 do capítulo anterior ao capítulo que nós lemos, o capítulo 20, de 1 Crônicas 28, diz: tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta. Disse Davi para Salomão, seu filho: sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. E essa obra, Salomão, ele começou a construir, se você for acompanhar aqui, a partir de 2 Crônicas, do capítulo 3 em diante, vai ver que conta a história que ele começou a construir no 4º ano no seu reinado, e concluiu o templo no 11º ano de seu reinado. Portanto, ele passou 7 anos na construção do templo. E aí, o texto que nós lemos especificamente, Davi faz uma oração em gratidão a Deus, em louvor ao Senhor, e nessa oração contém alguns elementos aqui, algumas partes, que são muito importantes para nós como igreja hoje, diante também de uma situação em que estamos agora mencionando sobre o aproveitamento cristão
no tempo de pandemia, e nessa situação aqui, que ele acabou de passando o bastão para o seu filho, acabou de deixar a planta para a construção do templo e passando o bastão para o seu filho, ele nos fala aqui, primeiramente dos versículos 10 até o versículo 13, se você ler, prestou atenção, o reconhecimento e afirmação de quem Deus é. Irmãos, o reconhecimento e reafirmação de quem Deus é, teoricamente, para Davi, era uma coisa que, se fosse eu e você, nós formos olhar e tivéssemos vivendo naquele tempo, poderíamos julgar desnecessário. Davi já sabe demais quem é Deus. O relacionamento que Davi tinha com Deus era desde moço, desde jovem. Davi sempre foi devoto ao Senhor. Todo mundo sabe aqui a história de como Davi foi chamado e ungido por Samuel para o reinado de Israel. Todo mundo sabe os tantos de salmos do relacionamento que o Senhor tinha com Davi. Atos capítulo 13, versículo 22, Deus afirma que ali é um homem ao segundo o seu coração. Teoricamente não se precisaria fazer uma reafirmação, porque Davi já sabe quem é Deus, Salomão já sabe quem é Deus, o relacionamento já estava mais que claro. Não é assim. A nossa tendência a esquecer quem Deus é muito grande. A nossa tendência a não saber mais quem nos chamou, quem nos vocacionou, a se esquecer de onde nós éramos, onde é que nós estávamos. A tendência é muito grande. E aí ele traz o que nos versículos 10? Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade, eternidade. Veja os atributos do Senhor revelados aqui no verso 11 e 12. Tu és Senhor, é o poder, é a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus, tudo quanto há na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de quem? Vem de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e o dar força. Quer dizer, ele tem todo o poder, ele tem toda a força, ele rege todas as coisas nos céus, todas as coisas sobre a terra, todas as coisas onde quer que haja, todas as coisas que acontecem, as que viriam a acontecer, o que quer que seja, tudo ele continua sendo Deus e continua regendo todas as coisas. Aí, diante de uma afirmação linda dessa, de uma oração dessa, eu pergunto para você, meu irmão, você que me ouve aí da sua casa, quem é Deus para você? Porque dizer eu sou crente, muita gente diz. É uma coisa que eu mais tenho nojo, é porque hoje em dia a gente não consegue mais viver sem redes sociais. A gente é obrigado, principalmente nós pastores, muitos contatos, muitas petições, muitas pessoas que querem falar conosco, saber de nós, enfim. Mas aí a gente fica vendo algumas pessoas que se auto-intitulam cristãs, mulheres cantoras gospel, falando em nome de Deus, e o post seguinte é seminua de biquíni fazendo selfie. Jovens, homens se dizendo crente. Tem um muito famoso aí, que é um famoso no stand-up gospel aí, solteiro, mas que vive postando fotos só de sunga e tal, e coisas obscenas do tal, e no post seguinte, versículo gigante, compartilhando a palavra de Deus. No outro post, xingando um palavrão lá, por conta de uma situação, xingando publicamente, no vídeo. É esse o mundo dos crentes. Você concorda com isso? Você concorda? Eu tenho certeza que não. Mas o que é que temos falado e feito a respeito? Cruzado os braços. Não, pastor. Cada um vai se ver com Deus. Sim, cada um vai se ver com Deus. Não, pastor, cada um vai dar contas a Deus. Sim, inclusive você, por ter se negado, por estar se furtando de denunciar as obras malignas das trevas, principalmente daqueles que se fazem de cristãos. Nenhum dos apóstolos de Cristo temiam denunciar as obras das trevas, ainda que isso lhes custasse a vida. Mas não deixava de denunciar. Hoje em dia é paz e amor. Deixa os gospel ser gospel.
E eles colocam ainda, não julgueis. Ah, Senhor. Irmãos, estes termos que nós lemos aqui nos versículos 11 e 12 denotam não somente a soberania, mas o controle de Deus sobre todas as coisas, tal qual, se você for olhar a Confissão de Fé de Westminster, ela nos afirma, no capítulo 3, na seção 2, diz assim: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma apenas por havê-la previsto como futura, ou como uma coisa que havia de acontecer em tais e tais circunstâncias e condições. Não é uma questão de presciência, não é uma questão de previsão, mas é uma questão de controle que Ele tem sobre todas as coisas. Aí tem um cântico infantil, acho que vocês não conhecem não, mas eu ouvia no meu tempo de infância, que tinha um refrão que era assim: onde está o teu Deus, onde Ele está, onde está o teu Deus, meu Deus está no céu, também no meu coração, do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Eu vi isso quando era pequeno, nunca tirei da cabeça esse cântico infantil. Mas onde está o teu Deus? Você já se fez esta pergunta para você mesmo? Eu não tenho dúvidas que um dos grandes pecados que desagradam ao Senhor, que entristecem ao Senhor, sem sombra de dúvida, quando nós deixamos de crer de que Ele é o nosso Deus. Mas avançando aqui, eu peço que você possa agora estar olhando aqui mais adiante para os versículos 14, que agora, enquanto que na parte anterior foi uma afirmação sobre reconhecimento e afirmação de quem Deus é, do versículo 14 ao 19 vem um reconhecimento e afirmação de que nós somos. E aí é que vem agora a coisa, versículo 14: pois quem sou eu e quem é meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente todas essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos aqui no sentido estrangeiro, a mesma coisa de línguas estranhas lá em Atos 2, estrangeiras. Porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos, a palavra que confirma a anterior. Como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Ó Senhor nosso Deus, toda esta abundância que te preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua própria mão, e é toda sua. Esse versículo 14, quem sou eu, ou quem somos nós, ou quem é teu povo, né, são aquelas expressões conhecidas como perguntas afirmativas. Não é uma pergunta como quem está com dúvida, é uma pergunta dizer: quem sou eu? Para que venha a dizer que eu estou construindo uma casa para Deus. Quem somos nós para dizer que Deus vai morar numa casa que eu vou construir? Quem sou eu para Deus me reconhecer como alguma coisa? Quem sou eu para que Deus me veja? Quem somos nós para que Deus nos veja como alguém? Aí ele fala: porque somos estrangeiros, porque nós somos filhos por adoção, e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra, ou seja, passageiro, fútil, são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Se é uma coisa que esse coronavírus veio trazer também, foi o nivelamento de nossa condição. Se a gente não tinha caído a ficha, agora a gente caiu, todo mundo é igual. Morre jovem, morre velho, morre pessoas atléticas, morre pessoas com problemas de saúde, morre pessoas ricas, milionárias. Eu li um testemunho de uma matéria de um jornal, não lembro qual, o UOL, enfim, Estadão, não sei qual, de um cara que era filho de um sheik que estava no Amazonas, naquele período que estava faltando oxigênio, dizia assim: eu daria toda a minha riqueza do mundo para comprar oxigênio para meu pai, e está faltando oxigênio aqui para poder dar. O dinheiro serviu para quê? Agora a coisa mais básica, mais óbvia, ele daria. Você sabe que um sheik é pobre, né? Para não dizer o contrário. É aquelas pessoas que deixam de troco assim no restaurante 10, 20 mil reais assim para garçonete. Fácil. Compraria todo o ar do mundo se pudesse para poder salvar a vida do pai, e não salvou. O pai morreu pela falta disso aqui, ó. Oxigênio, que nós temos de sobra e muitas vezes nem agradecemos. A gente já acorda no automático, pensando nas coisas que nós queremos fazer,
para nós mesmos. Pode reparar que tudo que a gente pensa logo na mente é para se resolver. Raramente a gente acorda primeiro para dizer, Senhor, eu quero já iniciar meu dia glorificando ao Senhor. Vou quieta coração. Às vezes a gente já está tão ansioso, com tanta coisa para fazer, daqui a 1 hora, daqui a 1h30, daqui a 2 horas, daqui a uma reunião, a gente acorda pensando no que vai acontecer na igreja à noite, que a gente já fica aqui lendo a Bíblia já com o roteiro do que vai fazer durante o dia e não consegue desconectar. E dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor, o Senhor me levantou, o Senhor me deu vida, o Senhor me deu ar para respirar. Nesse friozinho a gente lembra de agradecer ainda, né? Um cobertor que a gente tem, um teto que a gente tem, quando cai a chuva a gente se lembra. A gente só costuma valorizar ou quando a gente perde, ou quando a gente não tinha e passa a ter. Já compartilhei com os irmãos aqui que eu tive um período aí de uma luta difícil que eu tive no comecinho da minha juventude, meus primeiros anos cristãos, de eu dormir numa esteira no chão, num casebre, numa garagem de uma congregação. E quando caiu chuva era uma telha de eternite, que eu testemunhava, sabe aquela música? Existe um rio, Senhor. Caiu um rio assim, ó, na parede de casa e caía. E eu fiquei meses ruim de garganta, de gripe, de um bocado de coisa. Até que foi um irmão ou outro abençoando, um conseguiu uma cama, outro conseguiu uma coisa. Aí tipo assim, Deus, obrigado pela cama. Não é uma coisa que ninguém lembra. Eu nunca esqueço que eu lembrei disso depois que eu ganhei uma cama de solteiro. Depois de passar meses dormindo numa esteira no chão. Olha que coisa. Fazendo um trabalho missionário num bairro afastado, num bairro carente. Fica um dia sem comer para você ver. Um dia sem comer, não de jejum. Um dia que você tentou e não teve comida. Para você agradecer tanto a Deus pelo pão. Mas além de reconhecer e de reafirmar quem nós somos, o verso 16... também há aqui o reconhecimento de que nós temos a nossa dependência em Deus. Quando ele diz, ó Senhor, toda esta abundância que te preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Este deva ser o coração de todo crente, ainda que eu tenha alguma coisa, não é meu. Essa coisa é tua. Ainda que eu ache que eu tenha alguma coisa, ainda que eu ache que eu fiz alguma coisa, ou que eu faço alguma coisa em prol de Deus, Senhor, vem de ti. Se você leu aqui e prestou atenção no texto que nós lemos, no capítulo 29, só que nos versos 3, olha o que Davi disse ainda porque eu amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Aí ele descreve as coisas que preparou. Ele, como rei, já havia preparado, já havia designado tudo, mas em seu coração se encheu tanto de alegria pelo trabalho da casa do Senhor, pela hora do Senhor. Falou assim, olha, eu não quero nem nada em casa, ouro e prata, tudo que eu tiver em casa, eu venho me trazer, eu trago como oferta ao Senhor, porque tudo que eu tenho é teu, tudo é do Senhor, eu te entrego, porque para mim, sabe o que é que me basta? A tua presença. Sabe o que é que me basta? Saber que o Senhor há de tabernacular conosco, né? Porque estamos saindo aqui daquele tabernáculo, que foi designado em Êxodo, onde o povo montava, depois desmontava, de tempos em tempos, montava e desmontava, para ter agora um templo físico, e para eles a grande alegria, aqueles da antiga aliança, era saber que Deus estaria com eles, naquele templo que estava para ser construído através de Salomão. Nestes tempos de pandemia, nunca, meus irmãos, como nunca nós temos experimentado a nossa dependência de Deus, não é verdade? Quem de nós já não parou para agradecer? Diz, Senhor, obrigado que eu ainda tenho pão, muitas pessoas não têm tido. Obrigado porque eu ainda tenho trabalho, muitas pessoas não têm tido. Obrigado porque eu ainda tenho onde comer, onde dormir, muitas pessoas não têm tido. E às vezes reclamamos de barriga cheia. Eu, ao longo desses meus mais de 20 anos de evangelho, de convertido, escutei muitos desabafos de alguns pais, às vezes, reclamando de que os filhos adolescentes se queixam de não ter algumas coisas em casa que gostariam de ter. Vive me reclamando, me pedindo um PlayStation. Pastor, o que é que eu faço com esse menino aqui, que quando a gente está lá mais apertado, é um feijãozinho, um arroz e um ovo frito, e diz que, não, só como se tiver carne. Eu disse uma vez para uma mãe dessa, você tome jeito, bote ele para comer pedra, que eu quero ver ele não valorizar o ovo. Então deixa ele sem comer.
Mas é cada um, não trabalha, não bota em casa e reclamando e achando ruim. Aí hoje, mais do que nunca, com a escassez de tudo, será que ainda pode haver, ainda capaz de ter gente ainda ingrata, ainda vai querer fazer de Deus o seu bibelô pessoal? Incompatível ao cristão. Por último, meus irmãos, dos versos 20 aos 22, nós vemos aqui a contemplação de um povo feliz na congregação, por causa da construção do templo, né? Olha o que diz o verso 20, né? Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, o Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça e adoraram. E o Senhor, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia, aí já no dia seguinte, trouxeram sacrifícios ao Senhor, ou seja, trouxeram ofertas ao Senhor, e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. O coração daquelas pessoas estava totalmente feliz, totalmente devoto e totalmente grato ao Senhor pelas coisas que Deus já havia feito, estava fazendo e há de realizar quando se fosse construído o templo que o Davi estava ali anunciando que seu filho falaria. Observe o final do verso 22, né? Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Meus irmãos, os irmãos têm que, assim, só para trazer um pouquinho mais do contexto, entender que com a construção do templo, como eu disse, aquele povo pensou assim: agora nós teremos oficialmente a presença de Deus, teremos a comunhão dos santos, teremos o lugar onde Deus estará conosco, teremos o lugar aqui onde estaremos ouvindo a palavra de Deus, onde ouviremos as mensagens do Senhor, adoraremos ao Senhor com muita alegria, com grande regozijo, que diz aqui. Hoje em dia, depois de, vamos fazer aqui uma metáfora, né? Reabrir as portas da igreja para os irmãos poderem adentrar, vamos pensar que como se fosse, não havia igreja construída, só fazendo uma metáfora, uma comparação, e que agora foi construído um lugar para vir à casa do Senhor, para vir adorar ao Senhor, para vir louvar ao Senhor. Agora, cadê o povo do Senhor, regozijante, alegre, feliz de estar na casa do Senhor? Digamos que nós daríamos um desconto, para aqueles que têm algum problema de saúde ou irmãos da terceira idade, mas ainda assim caberiam muitos jovens aqui, adolescentes, pessoas nas quais aqui, você que está aqui pelo YouTube não pode ver, mas diversas bancadas vazias, porque não há alegria em vir para a casa do Senhor. Parece mais o martírio. Rapaz, no fundo eu estava torcendo para que fechasse mais um mês. No fundo. Olha para esse conselho dessa igreja, abrindo a igreja, rapaz. Eu estava tão bom aqui no meu. Mas o regozijo de estar na casa do Senhor. Irmãos, deixa eu partilhar aqui com os irmãos uma coisa muito pessoal. O meu filhinho Tiaguinho, mais novo que seja, novinho, só tem 2 anos e 4 meses, né? A gente faz o culto doméstico todos os dias, e ele sabe quando o papai está indo para a igreja e ele não pode ir, né? Aí ele já fala: papai vai para a igreja, papai vai para a igreja. Tiago quer ir para a igreja. Toda vez quando eu saio de casa, me parte o coração, eu dizer: meu filho, você ainda não pode vir. Ainda não, papai, fica aí. Tá, além, claro, também da questão de que a gente não poder, né, estar com as portas fechadas. Marília com o bebê ainda pequeno e tal, com o Pedrinho, né? Aí numa última vez eu pedi assim no íntimo do meu coração: ô Senhor, não deixa meu filho perder essa vontade de querer vir para a casa de Deus, essa alegria, esse desejo. Quando nós fomos domingo passado à noite, porque domingo passado pela manhã eu estava pregando aqui, né? Mas domingo passado à noite, para Bananeiras: bora papai, se arrumar que a gente vai para o culto.
gente vai para a igreja. Tiago vai para a igreja, mas foi, pegou o sapato, pegou um short, pegou não sei o que. Não era esse sapato, não era esse short não, mas foi, já sabe onde é que ficam as coisas, dizendo que vai para a igreja, mas há uma alegria maior do mundo. Por isso que às vezes Jesus nos compara que devemos ser como crianças, né? E aí, meus irmãos, eu quero concluir já que nós da nova aliança, o povo remido na nova aliança em Jesus Cristo, nós devemos nos atentar para o que diz. Primeiro, o autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, quando ele nos diz ali: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Há uma crítica ali, não deixemos de congregar como é costume de alguns, mas façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ainda em 2 Crônicas, só que dessa vez em capítulo 20, versículo 9, diz assim, olha, o que é que o povo diz? Se algum mal nos sobrevier, olha como eles tinham o relacionamento com a casa de Deus. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, vocês entendem o que é peste? Ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, Senhor, e diante de Ti, pois Teu nome está nessa casa, e clamaremos a Ti na nossa angústia, e Tu nos ouvirás, e Tu nos livrarás. Que palavra! Esse é aquele versículo que tem que estar grifado aí na sua Bíblia, 2 Crônicas 20, versículo 9. Você pensa assim, que palavra, ainda que venha espada por castigo, peste, como a peste que nós temos vivido aí, né? Dizendo assim, ainda que venha um inimigo, ainda que venha um coronavírus, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de Ti, pois o Teu nome está nesta casa, e clamaremos a Ti na nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos livrarás. Comunhão dos santos na casa do Senhor, ao congregar, ao cultuar e até se refugiar, sempre esteve ligado ao relacionamento de Deus para com o seu povo, né? Como eu mencionei, a igreja de Atos capítulo 2, Atos 3, Atos 4, sempre enfatiza que eles eram perseverantes, eles eram insistentes, eram unânimes, tinham tudo em comum e contavam com a simpatia de toda a comunidade, pois é necessário que, a despeito de tudo isso, mesmo de hoje, o nosso Deus não mudou, o Senhor continua o mesmo, nesses dias mesmo tão conturbados, nenhuma verdade bíblica mudou, Deus não mudou, o que mudou foi a nossa fé. E aí, meus irmãos, eu quero encerrar com mais uma frase, dessas frases que a gente vê aí da mídia social, né? Raízes existem para que as árvores não caiam nos dias de forte ventania. Então, em que raiz que você está fincado, né? O salmista, no Salmo 1, né, no verso 4, diz: os ímpios não são assim, porém como palha que o vento dispersa. Se a igreja do Senhor está dispersa, cuidado, igreja, alerta, igreja, cuidado, porque essa dispersão pode ser um sinal ou evidência de não conversão, porque a Bíblia fala sobre a perseverança dos santos. Jesus disse: no mundo tereis sombra e água fresca. Não. No mundo tereis aflições. No mundo passareis por isso mesmo. E Mateus 24, 13 ainda diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que o Senhor se apiede de nós e nos ajude a romper em fé como cantamos. Amém? Nós vamos ter agora, meus amados, a celebração, a ministração da Santa Ceia do Senhor. Me permita colocar a máscara agora, porque vou estar os elementos expostos. Convidamos o presbítero Paulira para estar aqui à mesa do Senhor. A palavra de Deus nos diz, eu sempre gosto de mencionar
o texto que na noite que foi traído, o Senhor Jesus, ele tomou o pão, tendo partido, dado graças, disse: "Este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim." De modo semelhante, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse que esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós temos sempre mencionado que a Santa Ceia não é da Igreja Presbiteriana de Campo Formoso, não é da denominação presbiteriana, mas a Santa Ceia é de Cristo, porque é em memória dele que fazemos isso, quando ele diz: "Fazer isso em memória de mim." Então todos vocês são crentes cristãos de qualquer denominação genuinamente evangélica e que está em comunhão com a igreja, você é convidado a participar conosco dos elementos, tanto do pão quanto do cálice, em que nós estaremos... Vamos distribuir o pão primeiro. O diácono Jefferson vai estar aqui auxiliando também. Nós vamos orar. Quero pedir à igreja que possa se colocar de pé para nós orarmos. Estaremos assim orando, pedindo para tirar do uso comum e trazer para o uso especial a parte que será usada destes elementos. Oremos. Senhor amado, Deus querido, nós, diante desta mesa aqui, que é a mesa do Senhor, diante do pão, diante do cálice, primeiramente, ó Deus, queremos trazer à nossa memória que somos eternamente devedores daquilo que o Senhor fez por nós através de Teu Filho Jesus Cristo, e como somos gratos por isso. Nós jamais poderíamos, por maiores que fossem nossas forças, jamais poderíamos fazer o que Teu Filho fez por nós, por isso somos eternamente gratos. Agora, pois, nos ajuda, Senhor, nos purifica, para que venhamos tomar dignamente a Santa Ceia do Senhor, perdoando os nossos pecados, nossas mazelas, nossas faltas, nosso proceder que desagrada ao Senhor. E assim eu oro, meu Deus, rogando que ao comermos do pão e tomarmos do cálice, participarmos da ceia do Senhor, o Senhor reavive em nós a chama da fé, a chama da esperança, de que o Senhor vive, de que a morte não segurou, de que a cruz não segurou, de que o túmulo não segurou, e aquele que vive e reina dentre os séculos, estaremos também reinando com Ele, dentro em breve, quando também cearemos com Ele. Ah, Senhor, tira do uso comum agora e traz para o uso especial a parte a ser usada, para que cada um dos Teus filhos, que assim comer do pão e beber do cálice, se regozijem em a memória de que é um privilégio ser parte da família da aliança. Muito obrigado. Em nome e para a glória de Cristo oramos. Amém. Amém. Os amados já podem fazer a distribuição aí. Unidos iremos andar. Deus enviou seu Filho amado. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Temor não há,
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Recebei, pois, a bênção do Senhor. Que a bendita e maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem temos pedido e clamado, que o amor eterno de Deus e que a comunhão, as consolações vindas do Santo Espírito do Senhor esteja com todos nós e com todo o povo do Senhor espalhados pelos 4 cantos do mundo. Amém. 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 Graças a Deus. Estamos assim encerrando nosso culto matinal. Avisamos que hoje estaremos também, de portas abertas. Irmãos, principalmente aos que estão aqui me vendo, estamos de portas abertas. Vem hoje, 18h15. Quiser ajuda, fala aí conosco, com a junta diaconal. A gente vai buscar, vai levar. Espinta em 7 lugares. Só para avisar. Viu? Vamos adorar o Senhor, bem dizer. 18h15, teremos ministração da palavra do Senhor. Eu mesmo estarei pregando esse pecador aqui e celebrando a ceia do Senhor também. Assim como também os amados, viu? Não tem aquele negócio de vem de manhã, não vem de noite e vice-versa. Vem de novo. Vamos pegar a bênção. Tá bom? Algum aviso por parte de alguma das sociedades? Reunião na Sinodal da UPA, 6 da manhã, não é isso? Na sexta-feira? É 6 horas da manhã? Tiaguinho já está acordado, os meninos também, isso aí já para a gente é tranquilo. 6 da manhã para eles? Hã? Oi, princesa. Vai ser nessa terça, 18h15 também, né? Na casa do pastor Adilson. Com a UPA. Isso. Quarta-feira, irmãos, das 18h15 às 19h30, o culto de doutrina. Aqui, portas abertas. A mesma casa tem portas abertas. Pessoas certas, amigos e irmãos. Sexta-feira, vem orar. Das 18h15 também às 19h30. Que Deus abençoe, dê um bom domingo, bom almoço, bom descanso e até logo mais à tarde, em nome de Cristo Jesus.